pessoal, vamos começar aqui mais uma edição do nosso podcast Literal Web. Hoje o Literal Web é entrevista, né? Toda semana aí nós estamos trazendo pelo menos uma entrevista com alguém da área literária, da área cultural. E hoje nós vamos falar com ela, que é escritora, educadora, Gláucia Levick. Olá, Gláucia, tudo bem? Um prazer tê-la aqui. Olá, Renato. Tudo bem, Renato? Muito obrigado. O prazer é todo meu de poder estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho, né, do meu trabalho, sobre o que é a escrita, enfim. Estou aqui à sua disposição, né, para ouvir suas perguntas e poder contribuir, né, com o podcast, enfim, com o que puder. Nossa, uma coisa que me chama, assim, quando eu convido as pessoas para fazer uma entrevista, uma coisa que me chama a atenção, né? Eu vou em busca das informações, aí eu começo a ler sobre a pessoa com quem eu vou conversar. E uma coisa que me chamou a atenção, né, sobre o material que eu achei, né, sobre você na internet, foi a questão do criar história. O que é criar história para você? Criar história, para mim, é criar um universo, é criar uma casa onde inicialmente só eu moro e só eu conheço as pessoas que estão ali comigo. Né? Criar uma história é você criar pessoas, é você criar cenários, é você criar acontecimentos que vão se costurar e vão levar entretenimento, vão levar prazer, vão levar reflexão às pessoas, depois de compartilhado com elas. Então, a criação de histórias, para mim, é algo muito precioso. É algo que eu gosto muito de fazer. E não dá para confundir isso com escrever livros, porque você, às vezes, pode criar uma história inteira dentro da cabeça e não virar um livro, né? Então, eu crio histórias o tempo todo. Eu olho, às vezes, um objeto antigo e crio uma história para ele. Eu vou a um lugar, né, curioso, diferente ou histórico, e eu crio uma história para ele também. Então, criar histórias é algo que eu gosto muito de fazer, não deixo de fazer, e que em algum momento muito feliz pode se relacionar com a escrita, e aí a gente registra essas histórias, né? Mas criação de histórias para mim é isso, é uma forma de viver, é uma forma de olhar o mundo, e é muito gostoso, é muito bom. Eu vivo isso diariamente e espero viver isso, né, diariamente o quanto puder. Quando que você descobriu essa sua vocação, vamos dizer assim, esse dom teu para justamente essa contação de história? Eu sempre gostei de contar histórias desde criança. Eu contava histórias para os primos, eu escrevia histórias em cadernos para os colegas da escola poderem ler. Eu sempre gostei de ler, né, obviamente, e de criar as minhas histórias, de contar as minhas histórias. Quando eu era criança, até tinha assim, uns 11 anos, 12 anos, eu fazia até novelas. Eu desenhava as novelas e chamava os primos e os amigos para gravar, fazer a gravação das vozes. Na época não tinha vídeo, tá? Então tudo que a gente podia fazer era registrar numa fita cassete as vozes e depois casar com as imagens. Mas eu sempre gostei de contar histórias, eu sempre me vi como alguém que conta histórias. Eu não sou contadora de histórias, né? Quando eu visito uma escola para falar de um livro meu, não adianta esperar uma super performance, né, de uma contadora de histórias, porque eu não sou. Eu sou uma contadora de histórias de outra forma, né? Gostar de criar e compartilhar isso. Enfim, eu acho que isso aconteceu desde pequena. Eu acho que eu percebi desde pequena que eu gostava de fazer isso, que eu queria fazer isso da minha vida. Tanto que eu escolhi fazer comunicação social. Eu escolhi uma forma de contar histórias. E como que você descobriu, né? Como que foi para você ver que, opa, beleza, se consigo, tenho o dom para fazer isso, posso publicar, posso gerar um livro. Como que foi para você ver sua primeira história publicada dentro de um livro? Ou seja, ficou eternizada, porque o livro eterniza aquela história, né? Fica para todo sempre. Como que foi? Epa, Renato, aí a gente tem uma distância muito grande entre a menina que gostava, né, de contar histórias para os primos, né,
escrever história para os amigos, e a mulher que começou a publicar livros, né? A gente tem uma distância aí muito grande. Eu fui fazer comunicação social, entrei para fazer jornalismo, saí com diploma de publicidade debaixo do braço, porque no meio do caminho eu percebi que eu não podia ser fiel aos fatos. Eu precisava que os animais falassem, que os objetos, né, tivessem vida, e aí eu fui para o mundo da publicidade, mas ainda não era isso que eu queria, né? E a vida vai levando a gente, né? Enfim, eu não trabalhei com comunicação social, fui trabalhar numa escola, né? Minha família tem uma escola e eu vivo nesse universo desde pequena, fui trabalhar com educação. E ali comecei a trabalhar com crianças, comecei a viver naquele universo. Paralelo a isso, eu fazia recreação infantil, fazia teatro infantil nos finais de semana. Comecei na adolescência e isso se estendeu um pouco mais, né? Trabalhava, tinha meu próprio dinheiro desde cedo, isso foi muito bom para mim. E eu comecei a escrever ali, né? Nesse momento de fazer teatro, de fazer recreação, né? Comecei a criar alguns roteiros, algumas peças, mas ainda não tinha nenhuma ambição de publicar. Eu só comecei a perceber que eu conseguia escrever para crianças e que tinha começo, meio e fim, né? Tinha pé e cabeça, né? Até aí era a única coisa que eu tinha conseguido perceber. Mas sempre escrevi muito para mim, né? Escrevi em cadernos. Quando comecei a ter computador pessoal, comecei a ter vários arquivos de história. E depois dessas primeiras peças infantis, dessas peças de teatro, eu percebi que eu conseguia escrever para crianças e comecei a criar livros. Quer dizer, textos, que poderiam ser livros um dia. Mas o dia não chegava nunca, né? Porque a gente não tem coragem de mostrar. A gente tem muita vergonha, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, se os outros vão julgar, se vão criticar a gente. E a gente, na verdade, nem sabe muito bem qual é o caminho, né, a seguir. Principalmente a gente está falando aqui de 1999, tá? A gente está falando da virada, né, do milênio, a gente está falando da virada do século. Hoje em dia a gente tem tantos cursos por aí, né? Como ser escritor, sim, aprenda, né, a desenvolver melhor sua escrita criativa. Não tinha nada disso, né? A gente está falando de uma época que, se você quisesse desenvolver esse lado, você ia para a faculdade de letras. Né? Até a questão da pós-graduação, não havia, né, essa oferta enorme que a gente tem hoje em dia. Então, eu comecei a escrever, a guardar aqueles textos infantis, infanto-juvenis, juvenis também, tudo guardadinho, tudo na gaveta. E um dia eu pedi um primo, né, contava história para ele quando era pequeno, pedi a ele que ele me ajudasse, que ele lesse. E ele leu e ele gostou, deu sugestões, e um dia ele chegou para mim e falou: olha, tem um concurso literário. Concurso literário promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, se chama Concurso João de Barro. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, mas vou procurar saber o que é. Eu tinha 2 semanas para entregar o texto. Aí eu olhei para o texto e falei: quem vai, né? Quem vai para esse concurso? Aí peguei o texto que eu gostava mais, era uma história de suspense, de mistério. Peguei, aí me deu uma louca, Renata. Eu olhei para aquela história e falei assim: eu vou mudar a forma de narrar essa história. Eu vou passar da terceira pessoa para a primeira pessoa, vou mexer aqui, vou mexer ali. E em 2 semanas eu fiz isso tudo e mandei para o concurso. Eram 638 concorrentes. Ficou entre os 10 finalistas. Ali foi a primeira vez que eu acho que percebi que era possível publicar. Porque eu já tinha conseguido perceber que era possível escrever. O que eu não acreditava era que era possível publicar, que alguém que não fosse da família, que não fosse meu amigo, ia gostar daquilo. Ia achar aquilo bom, né? E aí o João de Barro foi um divisor de águas. Eu não venci, né? Mas
tive, enfim, tive essa distinção, digamos assim, virar finalista do João de Barro. Tá. E voltei para onde? Para a gaveta. Voltei para a gaveta, né? O texto voltou para a gaveta e lá ficou. Um belo dia, era uma vez, né, um editor da cidade de Juiz de Fora, começando uma editora, e ele estava publicando textos da coordenadora de português lá da escola, tá? E ele foi à escola para apresentar os livros que ele estava republicando dela. E ele fez só uma pergunta: alguém aí escreve ou ilustra? Eu estou começando uma editora, estou procurando textos novos, estou procurando sangue novo, né? Estou procurando gente nova. Aí eu levantei o dedo, né? Aquela coisa bem tímida, né? Você não sabe nem se fala em voz alta para não ficar ridículo, né? Assim, eu escrevo. Aí ele falou: escreve. Eu senti que foi na educação, sabe, Renato? Foi na base da educação. Você escreve, filha? Que bom, né? Que bom, que legal. Aí eu falei: você tem alguma coisa pronta? Pode mandar para mim. Aí eu falei assim: eu fui finalista do João de Barro. Manda tudo que você tem para mim agora. Agora. Nem eu tinha dimensão da importância do João de Barro. E aí eu mandei, né, os textos que eu tinha guardados para ele. O nome desse editor é Fernando Franco. A editora é a Franco Editora, tá? Fiquei em Juiz de Fora. E saiu esse livro aqui. Foi o primeiro. Ele nasceu, a história é o Coelhos na Cartola. A história nasceu de uma das peças lá da adolescência, né, escritas lá atrás. E foi meu primeiro livro, 2003. Tá pensando que eu era criança? Não era, não. Eu tinha 33 anos quando o primeiro livro foi publicado. Mas mesmo assim, é engraçado, né? Parece que o sonho foi realizado, o primeiro livro foi publicado, mas você começa a entender que o jogo só começou, né? O que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas sobre publicação de livros. Era um curso de book publishing e vários profissionais da cadeia do livro, eles falavam, né? Apresentavam departamentos, apresentavam setores, né, desse mercado. Falavam de edição, falavam de divulgação, e aí eu comecei a entender que era um universo muito grande, esse que eu estava entrando, e que realmente eu só tinha dado o primeiro passo. E fiz uma resposta enorme nessa pergunta. Não. Tranquilo. E aí eu entendi que era só o primeiro passo, né? Eu quis fazer esse curso para poder entender onde eu estava pisando. E foi muito bom mesmo. Entender, ouvir o lado do editor, ouvir o lado do livreiro, ouvir o lado do divulgador, do revisor. Foi assim, realmente uma estruturação para eu começar a pensar em ter uma carreira e não em ter um livro publicado apenas, né? E aí foi, né? A coisa foi desenvolvendo, veio o prêmio Barco a Vapor, que foi um divisor de águas, né? E continua, né? E até hoje continua. Você tem, assim, seu público-alvo, né, no caso, é o infantil juvenil, certo? E você, educadora, tem alguma relação, essa questão do teu público-alvo com o seu trabalho dentro da educação, ou acabou sendo coincidência mesmo, aconteceu? Teve uma certa influência? Sim e não, porque tem uma coisa muito curiosa, né? Uma curiosidade é que a nossa escola, né, a escola onde eu trabalho, vai até o Fundamental 1. De Educação Infantil Fundamental 1. E eu escrevo muito para Fundamental 2, para os alunos do Fundamental 2. Eu tenho muitos livros mais para pré-adolescentes, adolescentes, e muito nessa faixa etária, né, dos 11 aos 14. Só que alguns dos meus livros mais famosos pegam também as crianças, né, do Fundamental 1, quarto ano, quinto ano. O público que eu tenho menos intimidade são as crianças de 8 anos para baixo.
é o público-alvo com quem eu, digamos assim, com quem eu tenho menos intimidade, cuja técnica eu domino menos e, enfim, é engraçado isso, né? Então, mas tem uma influência do ambiente, tem uma influência do olhar, né? E eu fui uma criança leitora muito feliz. Eu acho que eu vou muito em busca dessa criança, dessa adolescente leitora que eu fui. E quando eu comecei a escrever, eu pensava assim, eu quero escrever os livros que eu gostaria de ler. Quando eu era criança, quando eu era adolescente. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Estar dentro de uma escola me ajuda a ter uma visão muito boa disso. Mas eu não escrevo especificamente só para aquele público, né, com o qual eu trabalho. E como que você vê aí a visão da educadora, né? Como que você vê essa questão da leitura dentro da educação, né? Porque assim, muitas das vezes a gente vê essa questão da leitura meio que, o livro extra classe, aquele livro que o aluno tem aquela obrigação de ler por algum motivo, né? Mas dentro de um país que nós temos, né, um público leitor, se comparar com a população geral, um público leitor é um público pequeno, se comparado com a totalidade da população, né? Como você vê essa questão do desenvolvimento da leitura dentro das escolas? Renata, eu vou um pouquinho na contramão, né, do que a maioria das pessoas costuma falar, porque é quase um clichê você falar: a leitura da escola não se dá por prazer, é uma leitura que a gente é obrigado a fazer, né? Eu não gosto dessa leitura. Mas eu vou te falar uma coisa, alguns dos livros mais interessantes que eu já li na vida, alguns dos livros que estão na minha fundação, na minha estrutura, assim, no meu ser, foram lidos, foram conhecidos na escola. Então, eu não acho que a leitura da escola impeça qualquer prazer, só porque ela foi determinada, só porque ela foi sugerida, né, pela escola. Eu não vejo isso dessa forma, né? Uhum. Quando criança, eu li na escola A Bolsa Amarela e A Fada que Tinha Ideias. Esses livros estão... Eles estão dentro de mim. Eu sou a Raquel da Bolsa Amarela, né? Eu sou a Clara Luz. Se eu não sou, isso é tudo que eu queria ser. Então, eu tenho um carinho enorme, né, pelas leituras que eu fiz na escola. Gostei de tudo que eu li na escola? Não gostei de tudo que eu li na escola. Mas muitos livros que eu li na escola, no colégio, eu só leria porque eu estava lá na escola, porque eu tive que ler. E eu teria me privado de conhecer muitas coisas se eu não tivesse lido, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, o Cortiço, né? Luiz de Azevedo, maravilhoso. Eu não leria esse livro sozinha, eu não pegaria numa estante para ler. Então, a gente se propor também a ouvir, né? A gente se propor também a receber aquilo, a tentar entender. E eu levo isso muito para a minha vida. Eu gosto de tudo da escola, gosto de tudo da faculdade, né? Que eu vi na faculdade? Uhum. Não, né? Claro que não. Mas tentar se encantar pelo contexto, saber um pouco mais sobre aquilo, como o contexto ajuda, né, Renato? Sim. Como entender o contexto que uma obra foi feita, quem fez aquela obra, como isso ajuda, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, eu via filme do Eisenstein, né? Assim, feliz da vida. Via Cidadão Kane, né? Assim, feliz, né? Eu nunca veria isso sozinha, nunca, né? E como naquele momento aquilo foi precioso, como aquilo foi enriquecedor, como foi bom, né? Se você perguntar, você vai ver, né, algum filme da Eisenstein aí sozinha para se distrair? Não, claro que não, né? Não vou... Puxa, eu vou fazer, né, um balde de pipoca e vou maratonar a obra da Eisenstein. Não vou, entendeu? Mas como ali naquele momento foi interessante, foi bom. Enfim, é isso. Lá na sala de leitura da escola, né, eu sou uma espécie de madrinha, assim, eu cuido muito daquela sala de leitura, tenho um carinho muito grande,
né, por ela, não sou eu que trabalho lá, mas eu tenho um carinho muito grande, eu sempre falo, coloquem os livros, né, que as crianças gostam mais bem à vista, mas ao lado dele, coloque uma leitura que ele nunca vai procurar sozinho. Sim. Coloque um livro para chamar a atenção dele, porque do lado daquele que ele gosta muito, tem um que pode ser muito bom para ele conhecer. Então, eu sou a favor da leitura na escola, sim, claro, feita de uma forma, né, que você possa contextualizar, que você possa debater, que você possa transformar aquilo num momento inesquecível e compartilhado. Sim. Porque não é em qualquer momento que você tem a chance de ler a mesma coisa que seu amigo, né, ou que outras pessoas, para vocês poderem debater, discutir. Então, eu acho preciosa a leitura da escola. E assim, uma coisa que até eu comento com os meus alunos, por exemplo, essa parte que você falou da contextualização, é uma coisa que eu bato na tecla com os meus alunos direto. Eu falo assim, você não vai conseguir entender nada se você não entender o contexto que aquilo ali se passa. Você precisa entender. Tanto é que qualquer coisa que eu vou falar com eles, a primeira coisa que eu abordo é o contexto, para aí depois caminhar para a parte literária da coisa. E assim, hoje a gente vê um caminho, e aí eu vejo muito no teu trabalho, é que, por exemplo, na nossa época, para a gente conhecer um autor, era uma coisa dificílima. A gente tinha que ir para uma feira literária que não era sempre que tinham, eram poucas feiras que existiam. As escolas não tinham tanto esse acesso aos autores, né? A não ser, de repente, as escolas públicas, que aí o autor ia na rede, ia de escola em escola, né? Hoje está mais fácil ter esse acesso ao autor da obra. Você acha que isso acaba influenciando, de repente, num gosto maior pela leitura? Eu acho que sim, eu acho que essa aproximação é muito positiva. Ontem, meia-noite, eu estava trocando mensagem no Instagram com um leitor. E os canais são múltiplos, né? Eles podem te alcançar, né, de várias formas. E ele escreveu, ele estava falando até desse livro aqui, que é o livro do João de Barro. Cadê ele? O Mistério da Conspiração Esquecida. Conspiração Esquecida. Aqui, né? Ele estava até falando desse livro e ele mandou uma mensagem para dizer o quanto ele estava gostando da leitura e dos personagens. E a gente estava ali batendo um papo e ele pôde satisfazer uma curiosidade. Ele perguntou, tem alguma coisa real aí, baseada em fatos reais? E eu pude explicar para ele, né? Esse acesso é fascinante, né? Eu fico imaginando, quando eu era mais jovem, eu acho que eu não falaria com ninguém, eu ficaria muito tímida. Eu sou tímida, né? Eu sou uma pessoa introvertida, apesar de estar aqui falando pelos cotovelos desde que a gente começou, né, a entrevista. Eu não sei se eu teria coragem, mas eu acho tão admirável, eu acho tão bom, tão saudável, né? Uma pessoa lê um livro, cara, eu quero falar com essa pessoa que escreveu, eu quero tirar uma dúvida, eu quero perguntar, eu quero falar que eu gostei, eu quero falar que eu não gostei. Isso é tão interessante. E não é só o acesso ao autor, não. Acesso a outros leitores também, né? Sim. Você tem, né, clubes de leitura, você tem sites que as pessoas trocam opinião. Eu acho que não falta informação. Pelo contrário, o problema talvez até seja filtrar, né? Isso aí, a gente tem uma gama de informações imensa. E na perspectiva do autor? Porque também tem a mão de volta, né? Enquanto o autor influencia, de repente, o leitor que está ali, a criança, o jovem, o adulto, seja lá quem estiver assistindo ele, mas também tem um retorno, porque o autor também não tinha contato antigamente com os seus leitores assiduamente. É verdade. E como que é essa visão, uma vez que você tem, né? Você vai de encontro aos seus leitores, indo nas escolas e tal, como que é esse retorno para você? Esse retorno eu acho que é a recompensa, né? A gente não tem a jornada do herói? Uhum. Eu acho que esse é o elixir, né, da vida, é a recompensa com que o herói volta para casa. É fantástico. Há pouco tempo alguém me perguntou o que significava, o que o livro significava para mim.
E eu respondi que antigamente ele era refúgio, né? Principalmente para pessoas introvertidas, o livro é um ótimo abrigo, né? Como as pessoas se refugiam ali. Mas ultimamente, né, de uns tempos para cá, eu tenho visto muito o livro como conexão. O livro como uma forma de você se conectar a outras pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, para um autor, é uma conexão mágica, porque foi o que eu te falei lá no início, a gente cria uma casa, né, onde moram pessoas e histórias e cenários que só a gente conhece. O momento que a gente encontra com o leitor é o momento que a gente compartilha isso que estava dentro só da gente. Isso passa a pertencer a outras pessoas também. Isso passa a ser do conhecimento de outras pessoas. E isso é fantástico, né? Deixa de ser só seu. Você para de viver essa história sozinho e pode conversar sobre ela com outras pessoas. Então, para o autor também é fantástico, né? Você recebe cartas emocionantes, né? Cartas é engraçado, né? Do século retrasado. Você recebe mensagens, e-mails. É emocionante, né? Eu estou com pena até porque esses novos canais eu não tenho printado, eu deveria printar, né? Desde que eu comecei a escrever, eu tenho várias pastas com tudo impresso, né? Tudo que mandam para mim, tudo que falam, é precioso, é muito bom. Para um autor é muito recompensador poder ouvir, né, o que o leitor está sentindo, o que ele está pensando, poder compartilhar com ele. Agora, tem mais uma questão aí, né, que é quando você encontra alguém que não gosta do livro, né? E aí que dá uma vontade danada de perguntar, mas não gostou por quê? Por que não gostou? Mas você tem que aprender também, né? A ouvir e a ler algumas coisas assim. E muitas vezes eles têm razão, né? É muito engraçado quando você pega um bom leitor e ele vai naquele ponto que você também lá dentro também pensa assim, né? Também ficou incomodado com aquilo, né? Uhum. Mas é interessante. E você vai aprendendo a passar por isso, né? A levar as coisas boas com você, a ouvir as coisas, né? As críticas negativas e ver como elas podem se transformar em alguma coisa positiva. E vamos em frente, é isso. Aí a gente chega, né? Você já citou, né? Mas aí a gente agora vai conversar um pouquinho a respeito do Prêmio Barco a Vapor, né? Que foi, no caso, o livro que está aqui comigo. Esse livro que está aqui comigo foi premiado, né? Era mais uma vez, outra vez. Aí, Gláucia, esse livro aqui. Aí, Gláucia, peço a você que conte, sem dar spoiler, né, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que vai se interessar pela leitura do livro, conte um pouquinho a respeito do livro e a respeito do prêmio, né, para quem está nos ouvindo e vendo, né, o que é o Prêmio Barco a Vapor e a importância dele. Vamos lá, esse livro até é difícil dar spoiler, a história é tão enrolada. É um livro que estava esquecido na estante de uma biblioteca e uma leitora resolve pegar esse livro emprestado e ler. Depois de muitos anos numa prateleira, pegando poeira, o livro vai ser lido novamente. E aí é contado sob o ponto de vista dos personagens que habitam o livro, o que vai acontecer quando o livro for aberto, né? Eles precisam rearrumar a história, porque é como se a cortina do palco, né, fosse se abrir, a cortina do teatro fosse se abrir. E os personagens começam a se reorganizar para que a história possa ser contada. Só que as coisas mudaram, né? As coisas estão fora do lugar, as coisas mudaram, o pensamento mudou. E aí quem vai ajeitar isso tudo, quem vai tentar colocar tudo no lugar é o narrador, porque é ele que apresenta.
as histórias, né, ao público. E o narrador começa a tentar arrumar essa história. Então ele vai falar com o rei, ele vai falar com o dragão, com a princesa, com o príncipe e todos esses personagens arquetípicos que fazem parte, né, dos contos de fada, para que a história possa ser contada mais uma vez. Mas será que é a mesma história que vai ser contada mais uma vez? Porque assim que você abre o livro, você já tem a história da história. Então é isso. E aí, a questão da premiação? A questão da premiação, eu tinha 4 livros publicados pela Franco. A Franco era uma editora pequena na época, agora ela é uma editora média, né, de médio porte, mas não era uma editora de grande distribuição. Então eu tinha 4 livros pouco conhecidos na época e fiz o texto do Era Mais Uma Vez Outra Vez, escrevi e mandei para o concurso Barco a Vapor. O concurso Barco a Vapor, o prêmio Barco a Vapor, ele veio da Espanha, porque as edições SM, elas são essa editora é espanhola, e veio para o Brasil no ano de 2004, se não me engano, e no ano seguinte instituíram o prêmio Barco a Vapor, né? 2005 teve a primeira edição do prêmio, o ganhador foi o Caio Ritter, um livro, um rapaz que não era de Liverpool, dedicado ao público juvenil. E eu falei assim, eu vou entrar nesse concurso. Teve o João de Barro, né? Eu vou entrar nesse prêmio Barco a Vapor. E é um dos prêmios mais reconhecidos, né, lá fora para textos inéditos, infantis e juvenis. Então era uma coisa, né, que me interessava muito e que eu tinha muita vontade de obter pelo menos, né, sei lá, ficar entre os finalistas, enfim, o que fosse ajudar, né, a desenvolver mais minha carreira, enfim. E aí eu mandei o texto em janeiro, esqueci, mandei sob pseudônimo, né, tudo legal, pá. Quando chegou em agosto, eu recebi um telefonema. Era Dolores Prades, que na época era gerente, né, editorial, e... Oi, Glaucia, tudo bem? Aqui é a Dolores. Oi? Tudo bem? Dolores Prades. Meu Deus, é a Dolores Prades. E ela assim, não, tô ligando para você para falar que você é finalista do concurso, do prêmio Barco a Vapor. Ah, que legal, finalista, né? Poxa, bom, né? Que bacana. Ela falou assim, e quero te dizer que no dia 28 de agosto, né, teremos a premiação. Minha secretária vai combinar com você para mandar a passagem aérea. A gente vai ver a hospedagem aqui em São Paulo, tá bom? Bom. E eu fui para São Paulo, fui para São Paulo. Minha primeira providência no dia 28 de agosto, né, o ano era 2006, a primeira providência foi perder o avião. Nossa! Ponte Rio-Niterói, primeira providência, perdeu o avião. Aí eu, celular na mão, né, ligo para casa, mãe, pelo amor de Deus, liga lá para a SM, avisa que eu perdi o avião, mas que eu já estou aqui tentando com a Gol uma outra passagem, né, ponte aérea aqui. Mas só avisa para a pessoa que está lá me esperando, não ficar me esperando toda a vida no aeroporto, né? Que eu dou notícia, liga para lá, por favor. Aí minha mãe ligou, daqui a pouco minha mãe liga de volta e fala assim, engraçado, eu falei que você tá vendo, né? Perdeu o voo, tá vendo outro voo, e a pessoa ficou assim passada, a pessoa falou, logo ela perdeu o avião. Mas eu juro para você, Renato, eu não vi nada assim estranho nisso. Eu falei, mas por que logo ela, né? O pessoal tá nervoso por nada. Isso aqui é ponte aérea, né? Eu já vou arranjar um avião. Eu vou chegar lá, né, hoje ainda. E realmente, cheguei 1 hora depois, né? Foi fácil, né, pegar outro avião. E assim que eu desembarquei, eu vi uma plaquinha com meu nome escrito. Eu falei, gente, ninguém nunca me esperou num aeroporto com uma plaquinha com meu nome. Aí eu já comecei a me sentir importante. Mas quando eu olhei para o lado, tinha uma plaquinha escrita assim, Caio Ritter. Eu falei, pronto, acabou o sonho do prêmio, porque o Caio Ritter ganhou no ano passado
está concorrendo de novo e vai ganhar de novo, porque o cara é bom, né? O cara ganhou um prêmio no ano passado. E aí, eu confesso para você que eu desanimei, Renato. Quase que eu peguei um avião de volta para casa. Eu falei assim, não, para, pensa, respira, né? Assim, ninguém ia trazer você até São Paulo à toa, sim, né? sim. Ninguém paga passagem de avião para você passear, né? Tem alguma coisa boa para você. Provavelmente vão assinar um contrato, né? Você vai conseguir um contrato com essa editora. Isso eu pensando comigo mesmo, né? Você vai conseguir um contrato com essa editora. Por isso que eles te trouxeram até São Paulo. Você é finalista, né? Então, eles estão começando o catálogo aqui no Brasil, deve ter lugar para você. Aí eu pensei nisso, né? Aí eu fui pro hotel, me arrumei toda e fui para a festa. Quando eu cheguei na festa, Renato, era no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A festa era linda, né? As edições SM são uma editora muito caprichosa, né? Eles são assim, eles têm uma qualidade enorme, né, no que eles fazem. E aí eu pisei na festa, tapete vermelho, violino, coquetel. Eu falei, gente, a festa é linda, né? Que festa linda! Aí eu cheguei na porta e fui dar meu nome. Enchi o peito, né, assim, de orgulho, pensando assim, deve ter uma lista dos finalistas, né? E a moça, né, que estava na recepção, na entrada, ela olhou para mim, qual é o seu nome, filha? Aí eu, Gláucia Levi, que ela, peraí, deixa eu ver aqui na lista. E folhas, né? Folhas e folhas de lista. Eu falei, os finalistas não tem nada de especial. Eu não tenho nada de especial. E fui, enfim, entrei, né? Fui para a festa. A Dolores veio falar comigo, querida, tudo bem? Que bom que você veio, né? Aproveita a festa, hein? Ela não deu nenhuma pista, nada para mim, né? E eu passei a festa inteira, Renato, sem falar com ninguém me conhecia, tá? Ninguém me conhecia, ninguém veio falar assim comigo, eu não conhecia ninguém e fiquei sozinha durante a festa, né? Vendo aquela festa linda, né? Aquelas pessoas todas que se conheciam. Só uma pessoa veio falar comigo, um ilustrador chileno. E depois eu via saber o nome dele, né? Daqui a pouco eu falo o nome dele. E ele foi a única pessoa que assim, oi, tudo bem? Você é ilustradora? Você é autora? Né? Eu falei, eu sou finalista, né, do Barco a Vapor, sou finalista, mas eu não sei quem são os outros. Eu não sei quem são os outros finalistas. E ele não falou nada, né? Achei que ele também não sabia. E, de repente, abriram as portas do auditório e era a hora de entrar para a premiação. E ele falou assim, você tem algum lugar, né, especial para sentar? Eu falei, não, eu não tenho. Eu não sei se os finalistas têm que sentar em algum lugar mais perto do palco, eu não sei. Aí ele falou assim, não, eu acho que não. Se você quiser, pode sentar comigo. Olha, eu estou falando isso não era uma paquera, tá? Isso era uma gentileza só. E eu sentei com ele lá atrás, no meio, e comecei a assistir a festa de premiação. Era uma festa linda, tinha coral, tinha filme, né, feito para a ocasião. E, de repente, era hora de anunciar o prêmio. E eu fiquei esperando, os finalistas vão subir ao palco, os finalistas vão subir, né, vão ser chamados. Renato, não tinha finalista. Não tinha um finalista. Quando a pessoa subiu ao palco para anunciar, já foi para anunciar o prêmio. Nossa. Já foi para anunciar o vencedor. Tá? E aí falou que o texto vencedor era Mais Uma Vez, Outra Vez, escrito por Sir Narrador, que foi o pseudônimo que eu usei. Né? E aí o cérebro demorou assim, né, uns 30 segundos, pelo menos, para juntar pé com cabeça, que Sir Narrador era eu, né? E aí eu fui para o palco. Eu não tinha discurso de agradecimento, Renata, eu não tinha nada. Eu não tinha levado ninguém da família. Assim, eu fui como finalista mesmo, né, sem saber nada.
E tudo que eu consegui falar no palco naquele momento foi muito engraçado. Eu estou até com o prêmio aqui, pera um instantinho. Vou pegar. Aqui. E aí eu recebi, né, o prêmio Barco a Vapor. Ele é lindo, né? Ele é igual em todos os países onde ele é dado, né? Onde ele é oferecido. É o mesmo, tá? Da Espanha, no México, na Argentina, no Chile, Colômbia, enfim. E eu recebi esse troféu, eu não tinha um discurso pronto. E talvez tenha sido o mais emocionante de tudo, porque com o troféu na mão, eu me agarrei, né, no troféu, tipo, ninguém tira isso de mim. E a única coisa que eu consegui falar para a plateia foi uma pergunta. Quantos de vocês conseguiram realizar um sonho de infância? Todo mundo ficou mudo. Eu só falei assim, eu consegui. E esse foi meu discurso de agradecimento, talvez o discurso mais curto, né, de toda a história do prêmio. Mas bastante significativo. Bastante significativo, e tem tudo a ver com a minha história, né? E eu consegui. Então foi um sonho realizado. E depois que eu desci do palco, eu virei uma Cinderela às avessas, né? Ao invés de virar abóbora, né, da carruagem virar abóbora depois da meia-noite, eu virei a princesa, né, da festa, e todo mundo veio falar comigo, conversar comigo, todo mundo queria saber quem eu era, o que eu já tinha escrito, e a partir daí eu tive outras oportunidades, conheci novas portas, foram se abrindo, novas editoras, e o Prêmio Barco a Vapor, eu percebi que ele era maior até do que eu tinha imaginado no início, né? Ele é realizado, esse concurso, em todos esses países da América Latina, tá? Onde a editora está presente, também na Espanha, ele tem uma longa tradição, e ele foi realmente um divisor de águas, né? Tenho um carinho enorme por esse livro. Esse livro ele tem umas 20 reimpressões, ele tem 2 edições. A primeira acho que alcançou 13 ou 14 reimpressões, e a segunda, na minha edição aqui de 2019, ele está na 9ª reimpressão. Em 2020 eu não tenho notícia, né? E para você, porque eu comprei ele esse ano. Comprou esse ano? Então vê aí. 2020 eu não sei. 2020 está marcando aqui a 10ª impressão. Pelo menos. 10ª impressão. Eu acredito que esteja na 10ª, né? Esse foi um ano meio atípico, até para venda, né, de livro físico, né? E ele não tem digitalizado. É um livro que me abriu muitas portas, né? E me fez conhecer muita gente importante, muita gente legal. Já fui muito acarinhada, né, por conta desse livro. Isso é muito bom. Ele já ganhou uma tradução informal em espanhol. Nossa. Um engenheiro da Colômbia, ele fazia parte de um clube de leitura em Medellín, e o clube de leitura traduziu para o espanhol e me deu de presente a tradução. Eu não tenho ele traduzido, né, oficialmente pela editora, mas eu tenho uma tradução em espanhol preciosa. Já foi traduzido por inglês por uma advogada canadense, trabalhava com meu irmão no escritório, fazia traduções, ela me deu de presente a tradução para o inglês. Então é um livro que se conecta com as pessoas, e outro dia me deu esse estalo, eu falei, livro é conexão. Sim. E como é importante que ele seja conexão, né? Mais do que refúgio, né? Não que ele deixe de ser um refúgio, mas como é importante. E do ano de 2017, quase que eu repeti a dobradinha, fui finalista do Barco a Vapor em 2017. Aí finalista mesmo, né? O Prêmio Barco a Vapor passou a ter finalistas oficiais. Fui uma das finalistas do Prêmio 2017, e o texto virou livro por outra editora, tá? Não pela SM, virou livro pela EDB, a Clara Jones e a Pérola Perdida. Finalista do Barco a Vapor 2017. E dessa vez com mais de 1.300 concorrentes, um dos finalistas. É isso aí. Além das premiações que você já citou, eu acho que também pode flutuar, de repente, como uma premiação, embora não seja um prêmio em si, né, físico, não tem troféu.
Mas, né, fazer o encerramento, né, ter o livro encerrando o maior jornal, né, pelo menos o maior jornal quando a gente fala em questão de audiência, né, o maior jornal... Tradição, né, também. Tradição, a maior audiência da televisão brasileira, né, há não sei quantos anos, né, como foi fazer esse encerramento de um livro em braille, né, se eu não me engano, né, do Jornal Nacional? Esse foi Paloma, meu segundo livro. É esse aqui. Uhum. E quando ele saiu, ele recebeu uma versão em braille. Eu fui até a FAC, tá? Associação Fluminense de Apoio aos Cegos, e lá na FAC a gente realizou uma edição em braille e eu levei no Instituto Benjamin Constant uma quantidade de livros. Foi o que eu te falei sobre compartilhar, fazer a mesma leitura e poder compartilhar o que a gente leu. Eu queria levar uma quantidade de livros iguais para o Benjamin Constant para que os alunos pudessem ler juntos. Uhum. Porque o livro em braille, você não tem muitos exemplares do mesmo livro. Sim. Nas bibliotecas, né, em braille, porque o volume é imenso, né? E o audiolivro também não estava tão disseminado, né? Você não tinha todos esses dispositivos, a gente não tinha aplicativo, né? 2005. A gente nem tinha aplicativo, né, para fazer isso. E eu queria que o maior número de alunos pudesse ler ao mesmo tempo o mesmo livro. E aí eu levei no Benjamin Constant o Paloma em braille, essa aqui é a versão dele em tinta, tá? Eu não tenho nenhum em braille aqui à mão, né, para mostrar a vocês, mas a gente fez a mesma capa, né? E eu levei para lá. E quando eu cheguei lá, eu soube que era um dos primeiros livros infantis, ou o primeiro livro infantil a lançar. No momento que ele foi lançado, ele fez a versão em tinta e em braille. Uhum. Não é que fosse o primeiro livro a fazer em tinta e em braille na mesma publicação. Ele teve a edição dele em tinta e a versão em braille, né? E isso deu notícia, tá? O Jornal Nacional foi no Benjamin Constant. Naquela época estava passando a novela América, da Glória Pérez, né? Tinha um personagem do Marcos Frota, que era deficiente visual, e houve essa gravação no Jornal Nacional da entrega do livro, né? Do primeiro contato dos alunos com o livro, e foi emocionante, né? Ver o livro ser lido pela ponta dos dedos, e que leitura linda, né? O nome da estudante que leu o livro, né, que aparece na reportagem, a Vanessa, que leitura linda da Vanessa, né? Tinha uma menina também na época, no Benjamin Constant, que ela fazia parte da novela, então ela apareceu também comigo, identificando a forma, né, da Pomba, que é a personagem principal do livro, a Paloma, e foi um momento muito marcante, muito bonito. E o que a gente não esperava é que fosse fechar o Jornal Nacional. Era Dia Nacional do Livro, 18 de abril, e escolheram a reportagem a matéria, né, para fechar o Jornal Nacional daquele dia. Eu acho que nem... é difícil alguém falar que conseguiu fechar uma edição do Jornal Nacional. Por isso que eu te falei até como... É uma façanha, né? Difícil. Uma façanha, um prêmio, né? Difícil, um prêmio. Difícil de repetir. Mas a maior recompensa mesmo é saber que eu pude, né, deixar aquele livro lá na biblioteca e que vários estudantes puderam usufruir, né, dele. Acho que foi a maior recompensa de todas. Glaucia, agora meio estilo Marília Gabriela, né, de frente com Gabi, aquela coisa, né, que ela fazia aquele bate-bola, mas não é bem o bate-bola que ela faz, não, né? Eu costumo perguntar às pessoas, assim, uma pessoa no meio literário que te inspirou, e aí você vai falar o nome da pessoa e você vai tentar resumir a pessoa em uma palavra. E uma pessoa que não seja do meio literário, que também tenha te inspirado, e aí você vai tentar resumir essa pessoa em uma palavra. Então vamos lá. Vamos lá.
Quem te inspirou no meio literário? Quem me inspirou no meio literário? Posso falar o nome da pessoa? Pode. Posso? Nossa, é uma pergunta difícil, porque são tantas referências, né? Mas no meio literário, eu acho que eu vou de Fernanda Lopes de Almeida. Por quê? Agora o mais difícil. Lembra o que eu falei no meio, né, da entrevista? Uhum. Eu acho que a Clara Luz é um personagem chave, né, para mim. E a palavra que eu associo com ela é criatividade, é criar, né? E é a palavra que eu gosto de associar a mim. Não sei nem se eu sou tão criativa assim, mas é a palavra que eu me identifico. Eu acho que é isso, criatividade. E do meio não literário? Do meio não literário? Uhum. Do meio não literário, eu vou ficar com uma educadora. Eu vou ficar com Marli Cury. Por quê? Por quê? Porque vamos à história, né? Vamos à lenda não contada. Ela é uma grande educadora, né? Aqui em Niterói, muita gente conhece, respeita, né? Ela é minha tia e ela escrevia livros para ensinar as crianças a ler e escrever. E eu vi esse movimento na casa dela, né? Antigamente os livros montados à mão, né? O marido dela também trabalhava com isso, então eu vi os livros sendo montados na casa dela. E isso era fascinante, né? Você via aqueles livros sendo cortados, colados, criados, nascendo ali. E diz a lenda que eu tinha 3 anos de idade, eu olhei para ela e falei: tia, quando eu crescer, eu vou ser uma escritora que nem você. Eu não me lembro, mas ela é minha referência para muitas coisas, né, até hoje, né, tanto na parte de educação quanto na parte de literatura. Glaucia, agora a gente chega na reta final. Fala pra gente aí os planos para o futuro, o que você espera para o futuro na área literária e como que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, né, como que elas podem entrar em contato com a Glaucia para conhecer um pouco mais do trabalho da Glaucia, de repente para adquirir os livros? Bom, o que eu espero do futuro é engraçado. Eu vejo no futuro da literatura, e principalmente da literatura infantil e juvenil, eu vejo compartilhamento. É uma palavra que eu já usei muito, né? Compartilhar, aqui na entrevista. Eu tinha um sonho, sabe, Renata? Eu tinha um sonho de que os escritores pudessem começar a fazer parcerias, dividir histórias, criarem histórias juntos. Eu gostaria muito que houvessem centros de criação, onde as pessoas, né, que gostam, que têm essa inclinação, pudessem trocar. Para mim, o futuro tá nessa forma de compartilhar. Autor com autor, autor com leitor, leitor com leitor. Eu acho que o futuro está na comunicação mesmo, está nessa forma da gente passar informações um para o outro, de falar sobre isso, de trocar ideias, de trocar dicas, de trocar títulos, de mostrar trabalhos, enfim. Para mim, o futuro está aí. E seus contatos? Forma de compartilhar. Meu contato? Aqui embaixo. Quando você estiver falando, as pessoas vão ver aqui embaixo. Olha, o contato principal é o site www.glaucialevic.com.br. Vocês também podem me encontrar no Facebook, no Instagram. Só existe uma Glaucia Levic no mundo, tá? No mundo todo. Eu sei porque, né, quando eu jogo o nome no Google só apareço eu mesma, né? Então vocês vão me encontrar facilmente, seja no Facebook, no Instagram. O Instagram é o @Glaucia Levic Escritora. E no Facebook é só colocar meu nome que vocês, né, chegarão facilmente à minha página, tá? Glaucia Levic Escritora também, porque tem a minha pessoal e tem, né, a profissional, tá? Então você que está aí nos vendo, né, você está vendo aí os contatos da Glaucia na tela. Quem está nos ouvindo, é só ir na descrição do áudio que também você vai encontrar
né, os contatos da Gláucia. Gláucia, muito obrigado pelo bate-papo, Gláucia, foi muito, muito bacana mesmo. Né? Dá um tchau aí pra galera, pro pessoal que está nos assistindo. Tchau, muito obrigada. Foi muito bom. Né? Foi muito bom, foi um papo muito bom, Renato. Eu que agradeço o espaço, né? Agradeço sua iniciativa, né? de levar a literatura às pessoas, compartilhando, né? Com todas elas. Muito obrigada. O futuro é esse. Né? O futuro é falar sobre isso, é trocar, né, sobre isso, para que a gente possa cada vez mais ler e, né, ser lido. Enfim, é isso. Muito obrigada a todos vocês, né? Um grande beijo. Foi muito bom poder estar aqui. E você que está aí nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né? Meu nome é Renato Cardoso, estou encerrando aqui mais uma edição do Literal Web Entrevista. Hoje, né, o bate-papo foi com a Gláucia Levi, escritora e educadora. Então, semana que vem, tem mais entrevistas, tanto no canal quanto no sistema de podcast, tá ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Brigadão. Fui.